Estamos de volta aqui no Bate-Papo Político e ainda sobre essa polêmica e o custo elevado dos combustíveis. Eu volto a falar aqui, nós buscamos nesse intervalo aqui dentro do Jornal Alerta Geral informações sobre o anúncio de aumento no preço dos combustíveis pelas distribuidoras. Veiculamos essa manifestação do Técio, que é gerente de postos de combustível em Tianguá, e fomos buscar ao mesmo tempo outra informação. Técio, até o momento nós não encontramos nenhuma informação sobre anúncio de aumento de distribuição ou aumento no preço dos combustíveis feito pelas distribuidoras, a não ser que haja algum comunicado direcionado aos postos e esse comunicado ainda não tenha sido transformado em notícia. Mas se você tiver o teor desse comunicado, a gente faz questão de veicular aqui no Jornal Alerta Geral e também no site cearagora.com.br. Jornalista Beto Almeida. Eu tava exatamente isso, Luciano. O Técio chamou a atenção para essa questão de que as distribuidoras já estariam fazendo esse repasse. Eu procurei aqui, inclusive, no site da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, e fui procurar se tinha alguma informação acerca desse repasse recente, por exemplo, na última semana, de preços para as distribuidoras, porque a partir desse aumento que se faz para as distribuidoras, claro que elas repassam para os postos, e aí é uma consequência natural. Mas eu também não vi no site da própria ANP o índice de repasse, por exemplo, numa última semana, no valor mais recente. Tem até valores referentes ali ao mês de janeiro. E mas quando não tem informação nessa área, Beto, por exemplo, sempre a Petrobras se antecipa para anunciar esse repasse do reajuste no preço dos combustíveis para as distribuidoras. Agora o pior, sabe o que é, Luciano? É que nos postos, no final de semana onde eu fui abastecer, o comentário lá entre os frentistas é de que a gasolina pode chegar a R$ 9,50. Rapaz, eu fico horrorizado com essa. Vai deixar o carro em casa? Vou deixar o carro em casa. E vai a pé? Não, vou criar coragem para andar de bicicleta. Agora é o jeito. Pelo menos andando de bicicleta vai ter outro efeito, né, Beto? Muito melhor para a saúde. E mais? Luciano, e mais? Daqui a pouco, Beto, a gente fala mais sobre essa questão dos combustíveis, mas tem notícia agora. Semana será marcada pelo Dia Internacional da Mulher, a ser comemorado nessa terça-feira, e a pauta feminina ganha destaque na Câmara e no Senado. Um dos projetos a serem votados amplia a participação das mulheres nos órgãos de direção dos partidos políticos. As informações agora com o repórter Carlos Alberto. A Semana do Dia Internacional da Mulher, a ser comemorado nesta terça-feira, dia 8 de março, será marcada pela votação de projetos na Câmara e no Senado que fazem parte da chamada pauta feminina. Uma das propostas trata sobre a reserva de 30% das vagas nos diretórios partidários para mulheres. O texto segue a legislação eleitoral que instituiu o preenchimento com mulheres de 30% do número de candidatos lançados à Assembleia Legislativa e Câmara Federal. De acordo com o projeto de lei, que é de autoria da senadora Simone Tebet, do MDB, nos órgãos de juventude das siglas, a representação feminina deve ser de pelo menos 50%. Para a autora do projeto, com a presença maior das mulheres nos diretórios partidários, abre-se espaço para que elas reivindiquem a escolha de candidatas realmente competitivas, com potencial de vencer as eleições. Simone Tebet diz ainda que o projeto pode significar um salto de qualidade na escolha de candidatas e, como consequência, mais mulheres com mandatos eletivos e com representatividade real. Outro projeto que sai da esfera eleitoral, mas entra como prioridade para a votação nesta semana, altera o Código Penal. O texto proposto exclui os crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher e o feminicídio da possibilidade de circunstâncias atenuantes e redutoras de pena relacionadas à violência emocional e à defesa de relevante valor moral ou social. A proposta proíbe, além disso, o uso da legítima defesa da honra como argumento para a absolvição de acusados de feminicídio. Com informações dos bastidores políticos, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Você sabe, Luciano, e os nossos ouvintes, que este ano a gente comemora os 90 anos da conquista do direito ao voto feminino no Brasil, porque até então as mulheres
não tinham direito a voto, não tinham direito a se expressar nas suas convicções políticas, embora houvesse casos isolados que mais mostravam exatamente a luta e a necessidade da batalha dessas mulheres. Tanto é que, por exemplo, amanhã no Congresso Nacional, que é o 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, vai ter sessão solene, conjunta no Congresso Nacional, para homenagear o Dia Internacional da Mulher. E durante todo este mês de março, o Senado vai ter, por exemplo, sempre pautas relacionadas a essa questão das mulheres. No dia 8, todas as pautas, portanto, amanhã, todas as pautas no Senado serão voltadas para essa questão feminina, de ampliação nos espaços políticos, de ampliação nos espaços de representação, mas não apenas isso, pautas que melhorem, logicamente, a participação e a própria contribuição da mulher na sociedade como um todo. Inclusive, dizendo, amanhã o PSDB aqui está reunindo suas filiadas, reunindo sua executiva estadual e fazendo uma homenagem também às mulheres e até lançando uma campanha de filiação específica para esse público. São projetos que tramitam na Câmara Federal e no Senado, importantes para estimular as mulheres a participarem mais da atividade partidária, da atividade política e também presença maior no parlamento e no poder executivo. E em meio a esses debates sobre as conquistas da mulher, o avanço da presença feminina na política, surgem fatos negativos e episódios lastimáveis. É o caso das declarações machistas proferidas por um deputado estadual do estado de São Paulo, que pode ser caçado por agressões verbais contra mulheres ucranianas. As informações chegam agora com o Sátiro Salles. As expressões preconceituosas e machistas usadas pelo deputado estadual Arthur Duval, do Podemos, contra as mulheres ucranianas ganharam repercussão internacional nos últimos dias e poderão levar à perda de mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo. Arthur Duval, também conhecido como Mamãe Falei, viajou à Ucrânia para acompanhar, segundo ele, a guerra deflagrada pela Rússia. E em mensagens endereçadas a um amigo e vazadas nas redes sociais, diz que a pobreza em que vivem facilita o acesso a mulheres ucranianas. Arthur Duval assim descreve as ucranianas. Elas olham, eu vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres. E aqui, cara, a minha carta do Instagram, cheia de inscritos, funciona demais. Depois eu te conto a história. Não peguei ninguém, mas eu colei em 2 minas, porque eu não tinha tempo. 2 grupos de minas. É inacreditável a facilidade. Em meio aos efeitos devastadores da invasão da Ucrânia pela Rússia, o deputado estadual ainda diz: essas cidades mais pobres são as melhores. Realmente é inacreditável. E mais à frente afirma: se você pegar a fila da melhor balada do Brasil, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila dos refugiados aqui. Eu estou mal, eu estou triste, é inacreditável. As declarações machistas tiveram resposta. Arthur Duval foi obrigado a retirar a pré-candidatura ao governo do estado. Perdeu a namorada, deve ser expulso do Podemos e responderá a processo por decoro parlamentar e corre o risco de perder o mandato. O deputado pediu desculpas pelas expressões, mas o estrago já estava feito. Com informações dos bastidores políticos, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. É o tipo da agressão, Beto, que não pode terminar com impunidade. O comportamento desse deputado estadual do estado de São Paulo, Arthur Duval, é lastimável, lamentável, deplorável e merece uma resposta dura. Não apenas essa história de abertura de comissão parlamentar de inquérito para apurar se o deputado errou, se pediu desculpas. O pedido de desculpas é pequeno diante desses exageros verbais por ele proferidos contra as mulheres ucranianas, que atingem também essas declarações as mulheres brasileiras, as mulheres cearenses. Então, é indigno que um deputado
experiente, que tenha, que receba o papel para representar bem as mulheres no parlamento, para representar a população de um modo geral, neste caso na Assembleia Legislativa de São Paulo, passe por esse constrangimento imposto a mulheres da Ucrânia e também a mulheres brasileiras. Triste e que não pode ficar, repito, Beto, impune esse deputado nessa situação. Agora, Luciano, o interessante é que é um pedido de desculpas, né, cheio de, ou pelo menos atenuantes que ele tenta colocar na frase desastrosa dele, que na realidade, não vou dizer que é apenas um ato falho do deputado Arthur Duval, que é o Mamãe Falei. Na realidade, isso indica que é o modo como ele vê e ele enxerga a questão. É o machismo que está incrustado nele. E o sexismo. Olha uma frase dele, dita no sábado, quando ele desembarcou em São Paulo, já ciente da repercussão do áudio dele que tinha vazado. Eu não sou santo, eu sou homem. Sou jovem, eu fui pra lá e vi um monte de mulheres bonitas sendo simpáticas e falei, por que isso tá acontecendo? Falei besteira? Falei, eu sou homem pra assumir, mas foi sim um áudio machista. Ora, ele, na realidade, complica mais ainda a situação dele. O Arthur Falei... Pelo menos ele teve a coragem de assumir que aqueles áudios, que aquela voz era mesmo dele. Era muita cara de pau também se ele dissesse que não era, né, Luciano? Final da nossa conversa aqui no Bate-Papo Político, o jornalista Beto Almeida, para finalizar, você antecipava aqui, que o Tribunal Superior Eleitoral registra uma queda na inscrição dos eleitores abaixo de 18 anos de idade. Tem uma campanha do TSE, isso acontece todos os anos de eleições. Qual é? Ele tenta incentivar, Luzenor, o chamado voto facultativo. É aquele voto dos jovens até 17 anos que não são obrigados a votar. E isso muda muito dependendo do engajamento do jovem, dependendo de como ele vê a política. O fato é que esse ano o TSE divulgou os dados dizendo o seguinte, que tem visto e calculado agora o mais baixo engajamento dos jovens para as eleições deste ano. Desde que a campanha começou, e ela vai ainda até o mês de maio, mas até agora os dados atuais do TSE em todo o país, apenas 733 mil jovens na faixa etária até 17 anos procuraram a Justiça Eleitoral para tirar os seus títulos de eleitores. Isso mostra claramente, Luciano, primeiro, os jovens já não veem a política formal, a necessidade de tirar o título, como um caminho para se viabilizar ou para fazer política. Eles até fazem, não quer dizer que eles estão desengajados, que eles estão alheios, desantenados, não. Mas eles procuram outros meios. Isso é ruim? É, porque a política se formaliza exatamente pelos canais normais de se fazer política. Se inscrevendo, tendo título, se filiando a um partido, é assim que se faz. É ruim, Beto, porque a ausência também desestimula a entrada dos jovens na atividade partidária, na atividade política. E às vezes o simples gesto de votar já é um estímulo para reflexão sobre o que estamos fazendo na política brasileira e o que pode ser feito para melhor e de melhor. Então, nada mais importante aí do que os jovens nessa faixa etária, já dentro do perfil para votar, legitimados pela legislação brasileira, se inscrevam no Tribunal Superior Eleitoral, no TRE, para participar como cidadão, como cidadã das eleições de 2022. Final da nossa conversa aqui, registrar que o Técio, ainda gerente de postos lá em Itiguá, nos replicou aqui a nossa conversa sobre o preço dos combustíveis. Ele disse: não saiu notícia sobre a decisão das distribuidoras em elevarem o preço dos combustíveis, mas aqui em Tianguá eu recebi da Shell o combustível com preço mais alto. Então vamos esperar e continuar com essa conversa aqui. E também o jornalista Pádua Martins registra, jornalista Beto Almeida, que no final de semana foi de chuvas na região do Maciço do Baturité. Ele que desce nesse momento a serra em direção a Fortaleza. A você, ouvinte internauta, a você, Beto Almeida, um bom começo de semana. Um bom começo de semana para todos e até amanhã. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.